Olá pessoal, olá turma, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos falar sobre o receptor de célula T. Para aqueles que ainda não viram os tópicos anteriores, eu aconselho que vocês voltem e deem uma olhadinha, especialmente o tópico 3, 2, 3 e 4, que são tópicos que a gente trabalha, a gente fala várias coisas importantes, inclusive a gente discute um pouco, até falar um pouco sobre esses receptores. Então, hoje a gente vai detalhar um pouco mais. Então, é importante para aquelas pessoas que queiram aprender um pouco mais de imunologia, que voltem lá nos tópicos anteriores e que assistam para que isso aqui possa ser melhor compreendido, ok? Bom, é muito comum os alunos acreditarem que todo linfócito tem o mesmo tipo de receptor. Isso não é verdade. Os linfócitos T possuem um receptor diferente dos linfócitos B. Aqui nessa figura você pode já, só visualmente, você já consegue enxergar isso. Aqui desse lado eu tenho o receptor de linfócito, do linfócito T, da célula T, que nós chamamos de TCR. E deste lado eu tenho o receptor de célula B, que nós chamamos de BCR. E eles, visualmente, você consegue perceber que eles são completamente diferentes. A sua forma, você consegue ver isso. Eles são receptores diferentes. O receptor de célula T, como você pode observar aqui, ele foi descoberto na década de 80, que foi muito tempo depois da descoberta do receptor de célula B. O receptor, o BCR, ele foi descoberto muito antes do TCR, tá? E o interessante aqui de entender é que o TCR, quando ele foi descoberto, ele foi descoberto junto com os receptores de MHC. Eu ainda não falei sobre os receptores de MHC. Teremos um tópico mais para frente que nós vamos discutir com mais detalhes sobre os receptores de MHC. Tá? São receptores que estão presentes. O que eu posso dizer agora para ficar melhor entendido é que são receptores que estão presentes em células que são chamadas de células apresentadoras de antígeno. Tá? Então, quando se descobriu o TCR, também se descobriu o MHC. Tá? E o interessante de entender e observar é que esse TCR, esse receptor de célula T, apesar de ser diferente do BCR, você pode observar que ele tem características parecidas. Né? Quais são, então, as semelhanças entre TCR e BCR? Primeiro, se você observar, tanto o TCR quanto o BCR possuem o que nós chamamos de domínio IG. O que é um domínio IG? O domínio IG são essas dobras na cadeia polipeptídica da proteína, vocês estão vendo? Essas dobras. E essas dobras elas são mantidas por ligações covalentes, ligações de sulfeto entre aminoácidos cisteínas. Percebam que tanto o TCR quanto o BCR possuem essas dobras, tá? E também existe uma semelhança. Qual semelhança, professor? É que tanto o BCR quanto o TCR possuem domínios constantes. Aqui, ó, quando você enxerga esse Czinho, significa que são regiões da proteína que são constantes. Elas estão presentes em todas as células, né? E quando você enxerga o Vzinho, quer dizer que são regiões, a parte que é variável. Então aqui você tem os domínios que são constantes, tá vendo? O C e um pedacinho que é variável. Essa região variável, neste caso aqui do TCR, é onde ocorre o reconhecimento do antígeno, tá? E essa região ela vai variar a depender do tipo de célula T. Lembre que em tópicos anteriores nós discutimos que nos órgãos linfóides secundários existe um número, segundo a literatura, de 10 elevado a 7 a 10 elevado a 9 linfócitos diferentes para fazer o reconhecimento de quase 1 bilhão de antígenos diferentes. Então, cada célula T ela vai possuir uma região variável distinta. A mesma coisa aqui na célula B, no BCR. Né? O BCR ele vai ter essa região variável para reconhecer antígenos, essa quantidade imensa de antígenos diferentes. Então, essa é uma característica bem importante que a gente pode dizer assim, são características compartilhadas entre o TCR e o BCR. Agora, eu poderia também dizer que existem características distintivas? Sim, claro. Olhem,
Só pela morfologia você consegue ver que são estruturas diferentes. Mas em relação ao reconhecimento antigênico também é diferente. Como assim, professor, é diferente? Olha, o TCR é um receptor que ele só é capaz de reconhecer peptídeos. Lembre que peptídeos são fragmentos, pedaços de proteínas, né? O TCR ele não é capaz de fazer o reconhecimento de qualquer outro tipo de antígeno e também não é capaz de fazer o reconhecimento de proteínas intactas dobradas. O TCR ele só consegue fazer o reconhecimento antigênico de antígenos que são peptídeos lineares e esses peptídeos eles não estão livres. Eles estão ligados às moléculas, a um grupo de receptores que nós já falamos aqui, que é o receptor de IMHC. Então vamos ver se a gente conseguiu entender. TCR ele não reconhece outro tipo de antígeno. TCR só reconhece peptídeos lineares que estão ligados a moléculas a receptores de MHC. E estes receptores de MHC estão nas células apresentadoras de antígenos, que nós chamamos de APC. Então, partindo desse raciocínio, a gente pode tirar a seguinte conclusão. Qual a conclusão que a gente pode tirar, professor? A conclusão é a seguinte, que as respostas das células T, ou seja, as respostas dos linfócitos T, são induzidas por proteínas que são estranhas. Tá? Teoricamente, teria que ser induzidas por proteínas estranhas, não proteínas do próprio corpo, proteínas estranhas. Diferentemente do BCR. Por quê? Porque o BCR ele vai reconhecer proteínas dobradas, proteínas intactas dobradas, ele vai reconhecer ácidos nucleicos, antígenos que são ácidos nucleicos, ele vai reconhecer antígenos que são carboidratos, antígenos que são lipídios, e também eles vão reconhecer pequenos compostos químicos. Então, olha que interessante isso aqui em relação ao BCR. O BCR ele tem a capacidade de fazer um reconhecimento muito mais amplo do que o TCR, mas em contrapartida, o TCR, as respostas das células T são respostas bem específicas para aqueles antígenos bem específicos. Então, a gente pode concluir assim, que as respostas que são induzidas, as respostas das células T, elas são induzidas por proteínas estranhas, peptídeos, né? E as respostas das células B, que são mediadas pelos BCRs, eles são induzidos por antígenos que são proteicos e antígenos que são não proteicos. Mas o que são esses compostos químicos, né? Esses compostos químicos podem ser fitoquímicos, substâncias que vêm de plantas tóxicas, podem ser também medicamentos como os antibióticos da classe dos beta-lactâmicos, por exemplo, a penicilina, que pode provocar alergias, né? E também pode ser metais pesados, como o berílio e como o níquel, tá? Olha, outra coisa importante de entender é que o receptor TCR ele não está isolado no linfócito T. Ele faz parte de um conjunto, de um complexo com outras proteínas. E esse complexo dessas proteínas com o receptor de célula T, nós chamamos de complexo TCR. Aí você pode estar se perguntando, olha professor, por que existem essas proteínas associadas ao TCR? Essas proteínas estão aqui e elas são importantes porque elas vão ajudar no processo de sinalização intracelular após a ativação, após a ligação da TCR com o antígeno. Então, quando ocorre a ligação da TCR com o antígeno, essas proteínas interagem entre si e mandam um sinal para dentro do linfócito T, permitindo assim sua ativação. Agora, uma outra pergunta que deve ser feita é o seguinte, como é que a gente sabe que essas proteínas CD3 e a proteína Phi são proteínas que somente transmitem sinal para ativação do linfócito T? Olha, quando a literatura fala assim que essas proteínas são semelhantes, a literatura fala que essas proteínas são semelhantes em todos os linfócitos T, são semelhantes.
o que dá já e suporta a ideia de que realmente elas participam de um mecanismo de sinalização para a ativação do linfócito T. Além disso, se você observar, essas proteínas elas possuem aqui na região transmembrana, a bibliografia fala que existe um aminoácido que é carregado negativamente. Quando ocorre a ligação do antígeno com o TCR, esse aminoácido carregado negativamente, que é o ácido aspartico, interage com aminoácidos carregados positivamente no receptor TCR, permitindo assim com que o sinal possa ser propagado por interior da célula. Além disso, a bibliografia fala que essas proteínas, olha, a CD3 e CD3 possuem motivos, né? O que é um motivo? Um pedaço da região proteica, né? Que nós chamamos de motivo ITAM. O que são esses motivos ITAM? Os motivos ITAM são motivos, como está falando aqui, olha, de ativação com base na tirosina. Essas regiões ITAM possuem aminoácidos tirosina escondidos. Quando ocorre toda a interação para a ativação do linfócito, quando ocorre a ligação do antígeno ao receptor TCR, esses aminoácidos tirosina são expostos, e eles ficam expostos para sofrer fosforilação e desencadear um sinal dentro da célula. Então, todas essas características que eu falei ajudam a entender, a compreender que essas proteínas elas vão auxiliar o receptor TCR no processo de sinalização e a ativação do linfócito T. E por fim, eu gostaria também de ressaltar dois grupos de proteínas que auxiliam no processo de ativação do linfócito T. Esses grupos não estão em todos os linfócitos. Existe um grupo de linfócitos que possui a proteína CD4 e um grupo de linfócitos que possui a proteína CD8. Isso aqui eu já discuti em tópicos anteriores. Então, as proteínas CD4 são encontradas nos linfócitos T auxiliar e as proteínas CD8 são encontradas nos linfócitos T citotóxicos. Agora, a pergunta é a seguinte: para que servem essas proteínas, né? A CD4 e a CD8? Elas vão auxiliar no processo de ativação, fazendo o reconhecimento do tipo de MHC. Mais para frente eu vou explicar melhor. As proteínas CD4, elas fazem o reconhecimento de MHC de classe 2. A gente fala assim, MHC de classe 2. E as proteínas CD8, elas fazem o reconhecimento do MHC de classe 1, tá? Reconhecendo especialmente as regiões que não são variáveis do MHC. Então você percebe o seguinte, que as proteínas, esse conjunto de proteínas, eles são importantes coestimuladores, a proteína CD4 e CD8 são importantes coestimuladores que vão permitir com que ocorra de uma forma eficiente a ativação do linfócito T. E nessa figura a gente consegue fazer uma conclusão do que a gente viu, né? Então nós temos aqui o TCR, que é o receptor de célula T que faz o reconhecimento antigênico. Essa estrutura aqui em marrom é o antígeno. Lembre que o TCR ele faz o reconhecimento somente de peptídeos lineares. Aqui nós temos uma molécula de MHC de classe 2 que está apresentando um antígeno para o TCR. Lembrando que essa célula aqui do lado é uma APC, aqui olha, uma célula apresentadora de antígeno. E essa célula aqui do lado é um linfócito T. Então o linfócito T possui o TCR, a APC possui o MHC. O MHC apresenta o antígeno para o TCR. Além disso, nós temos as proteínas Phi, as proteínas CD3, olha que são proteínas que fazem a transdução do sinal, o sinal desencadeia a resposta interna para a ativação do linfócito T. E nós temos também a proteína CD4. Lembra que a proteína CD4 e a CD8, que nós falamos anteriormente, elas têm a função de fazer o reconhecimento de regiões não variáveis, regiões não polimórficas das moléculas de MHC. Tá? Então, pessoal, vamos ficar por aqui nesse vídeo. E no próximo tópico eu vou discutir com vocês as características das APCs, das células apresentadoras de antígeno. Vejo vocês no próximo vídeo.